Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, eu vou falar para vocês sobre a liturgia de ontem, tá certo? Que ontem não deu tempo, não pude postar, Mas hoje eu vou falar para vocês da liturgia de ontem, tá certo? Liturgia de sexta-feira. Então, as leituras elas falam pra gente que na caminhada cristã é preciso manter sempre acesa a chama da fé e da fidelidade a Jesus crucificado, que morreu por nós, e que ressuscitou ao terceiro dia, Ele que é poder e sabedoria de Deus. Então, a primeira leitura está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 a 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 a 25. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, Paulo fala aqui ao povo de Coríntios, que nós devemos pregar Cristo, que é a sabedoria de Deus, que é poder de Deus. Nós devemos espalhar essa boa nova do Evangelho, porque Cristo, ele foi crucificado, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está vivo, ou seja, ele pagou um preço muito alto para nos salvar. Então, nós devemos realmente manter acesa a chama, da fé e da fidelidade a Jesus, que é poder e sabedoria de Deus, e pregar realmente o Evangelho de Cristo, levar a palavra de Deus para que todos possam conhecer, e também possam levar adiante essa semente do Evangelho de Cristo cada vez mais. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Desculpem. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que vos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia
nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, Jesus ele conta aqui essa parábola. O que ele quer dizer para a gente com essa parábola? Ele quer que nós vigiemos, né? Que nós nos prevenimos, né? Nós sejamos prudentes, porque nós não sabemos, né? O dia e a hora que ele virá, né? A gente está aguardando, né? A gente sabe que Cristo virá mais uma vez, só que nós não sabemos quando, né? Então, Jesus nesse evangelho, ele pede para que nós vigiemos, para que nós fiquemos atentos, né? Que nós realmente não sejamos pessoas distraídas, né? Ou deixemos passar, né? Realmente ele pede para que nós sejamos vigilantes, né? Que nós realmente fiquemos ele pede para nós ficarmos atentos, né? Porque nós não sabemos o dia e a hora que ele vem, né? Então, que nós realmente possamos perseverar em Deus, né? Cada vez mais, né? Vigiar, né? Ficarmos atentos, né? E nos prevenirmos, tá certo? Porque nós não sabemos o dia e a hora que Cristo virá. Então, que nós realmente possamos tomar cuidado nas nossas palavras, nas nossas atitudes, né? Que nós realmente possamos ter uma vida de comunhão com Deus, né? E nos coloquemos sempre a serviço de Deus e a serviço das pessoas também, né? Para que nós realmente possamos ter o nosso lugar, né? No reino dos céus, quando Cristo vier, tá certo? Então, fiquemos atentos, né? Vigiemos, né? E aguardemos, né? A vinda de Cristo, tá certo? Então, esse é o pedido que ele nos faz hoje no Evangelho. Vigiai e ficai atentos, pois não sabeis, aqui o último versículo aqui, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse é o aviso que Jesus nos dá hoje no Evangelho, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo. Também agradeço, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui. Logo mais eu posto para vocês o Evangelho de hoje, tá certo? As leituras de hoje, a leitura de hoje e o Evangelho também, tá certo? Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.